Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 8, a partir do versículo 12. Evangelho de João, capítulo 8, a partir do versículo 12. Evangelho de João, capítulo 8, a partir do versículo 12. Eu gostaria que vocês abrissem e mantivessem as suas Bíblias abertas nesse texto. Evangelho de João, capítulo 8, a partir do versículo 12. De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhe objetaram os fariseus: Tu dás testemunho de ti mesmo? Logo, o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: Posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, e eu a ninguém julgo. Se eu julgo, meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então eles lhe perguntaram: Onde está teu pai? Respondeu Jesus: Não me conheceis a mim, nem a meu pai. Se conhecesseis a mim, também conhecerias a meu pai. Proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. Versículo 12. De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Por que seguir a Jesus? O que significa seguir a Jesus? Quais são as implicações para a nossa vida pessoal, individual, de tomar a decisão de seguir a Jesus? São 3 perguntas. Por que seguir a Jesus e não outro? O que é que significa seguir a Jesus? E quais são as implicações pessoais para mim, individualmente, quando eu tomo essa decisão de seguir a Jesus? A primeira coisa que Jesus está dizendo com toda clareza, e é a primeira pessoa que diz isso, Jesus está dizendo: Eu sou a luz desse mundo. Ou seja, esse mundo é um mundo mergulhado em trevas. Esse mundo, segundo o que a palavra de Deus nos ensina e que nós cremos, esse mundo, ele jaz no maligno. Alguns poderiam dizer e dizem que essa é uma visão extremamente pessimista, mas é real. Basta parar, olhar os noticiários, analisar um pouco a situação, e nós vamos perceber que existe algo de muito errado com esse mundo. Se nós olharmos os noticiários, o comportamento humano, a vida humana, a forma como o ser humano vive nesse mundo, nós temos que chegar à conclusão de que esse mundo é um mundo que jaz no maligno, é um mundo que está em trevas, é um mundo que está em escuridão. E nesse mundo de escuridão, a única luz que brilha nesse mundo de trevas é o Senhor Jesus. Por isso que Jesus está dizendo: Eu sou a luz do mundo. Lá em Mateus, referindo-se ao nascimento de Jesus, ele vai dizer que aquele povo que jazia
em grande escuridão, viu brilhar uma luz. E essa luz é Jesus. Então, o mundo é um mundo de trevas, o mundo é um mundo de escuridão, o mundo anda tateando, o mundo não enxerga, não sabe de onde vem nem para onde vai. O mundo anda na escuridão tateando, querendo achar sentido, encontrar sentido para a sua vida e para a sua existência, e por si só não encontra, porque está na escuridão e nas trevas. Jesus é a luz do mundo, porque quando nós nos encontramos com Jesus e resolvemos seguir a Jesus, a luz brilha sobre nós. Encontramos Deus, encontramos a vida, encontramos o sentido para a existência humana. A nossa vida passa a ter razão e passa a ter sentido. Então, por que seguir Jesus e não outro? Porque Jesus é a luz do mundo. Primeira razão, simples assim. No mundo de trevas, no mundo de escuridão, no mundo que jaz no maligno, Jesus é a luz de Deus que brilha nesse mundo. Amém? Por que nós seguimos a Jesus? Primeira coisa, porque Ele é a luz do mundo. Neto, você pega água para mim, por favor? Tem aqui, Neto, que em cima da mesa tem. Pode se dessa aqui, por favor. Então, Jesus é a luz do mundo. Outra razão, Jesus é o enviado do Pai. Tá bom? Obrigado. Obrigado. Nós tivemos muitas pessoas importantes nesse mundo que disseram coisas extremamente interessantes e que nós podemos nos aproveitar das coisas que disseram. Alguns religiosos, outros não, mas nenhum deles pôde dizer o que Jesus disse. Vocês são aqui de baixo, vocês são aqui da terra, a perspectiva de vocês é terrena, mas eu sou do alto. Ou seja, então nós podemos e devemos seguir Jesus, porque Ele é a luz do mundo, mas também porque Ele é o único que veio dos céus. Ele é o único enviado do Pai. Deus não enviou nenhum outro. Qual que é a máxima, né, do mundo islâmico? Alá é Deus e Maomé é o seu profeta. Ou seja, o enviado de Alá é Maomé. Para o judaísmo, o grande ícone a ser seguido é Moisés. Mas todos esses grandes homens, não podemos negar que foram grandes. Não podemos negar o seu carisma. Não podemos negar a sua capacidade de ajuntar e de arrebanhar pessoas. Mas precisamos entender que nenhum deles pôde dizer o que Jesus disse. São aqui da terra, surgem nessa dimensão humana, aparecem nessa dimensão carnal e terrena, nessa perspectiva humana. Jesus não. Jesus vem dos céus, Jesus vem de Deus, Jesus é o enviado de Deus. Quando Jesus disse, olha, o meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei de onde vim. Eu vim do Pai, foi o Pai que me enviou. Se eu julgo, meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Jesus é o enviado do Pai. O que quer dizer essa expressão enviado? Isso é uma expressão legal, é uma expressão jurídica. Jesus está dizendo que Ele é o único que tem uma procuração de Deus. Jesus é o único que pode falar em nome de Deus, porque Deus o enviou, porque Deus o autorizou. Ninguém pode,
puxar a autoridade para si mesmo. Toda autoridade emana de Deus e toda autoridade vem de Deus. E para falar em nome de Deus, precisa ter essa autorização da parte de Deus. É isso que Jesus está dizendo. Eu sou enviado do Pai, eu sei de onde eu vim. Então, por que seguir a Jesus e não outro? Primeiro, porque Jesus é a luz do mundo. Segundo, porque Jesus é o enviado do Pai. Terceiro, porque Jesus tem o testemunho do Pai. Você poderia estar se perguntando aí agora, o que perguntaram para Jesus. Mas como eu posso saber se isso é verdadeiro ou não? A maioria de nós que estamos nesse contexto da igreja não nos perguntamos isso. Mas muitas pessoas se perguntariam, mas outros poderiam dizer a mesma coisa? Outros poderiam asseverar as mesmas coisas? Aí Jesus disse que só tem uma forma de nós sabermos se o que ele diz é verdadeiro ou não. Vocês se lembram? Para saberem se a minha doutrina é verdadeira ou não, só existe uma maneira. É crendo e obedecendo. Alguns, como os fariseus e os judeus, inquiriram a Jesus, mas espera aí, é você que está dizendo? É você que está dando testemunho de você mesmo? Como é que nós podemos acreditar em você? Eu tenho o privilégio de ter convivido no mundo das inquirições. E amo esse mundo e convivo e transito bem por esse mundo, o mundo acadêmico, que é o mundo das inquirições, é o mundo das perguntas, é o mundo das dúvidas. E disse de um bom filósofo que a missão do filósofo não é responder às perguntas, mas é levantá-las. Alguém poderia nos inquirir: como é que eu posso saber se isso é verdade ou não? É Jesus que está dizendo. É a Bíblia que está dizendo. É um pastor que está falando. Ou seja, tudo concorre para que isso seja dito dessa forma e dessa maneira. Mas só tem uma forma de saber. É quando nós nos despimos, é quando nós nos despojamos, quando nós arriamos as nossas armaduras e nos entregamos na confiança de que o que Jesus está dizendo é a verdade. E só tem uma forma de saber, é quando nós experimentamos, é quando nós vivenciamos, é quando nós nos entregamos, é quando nós nos rendemos. Então, por que seguir a Jesus? Porque Ele é a luz do mundo, porque Ele é enviado do Pai, porque Jesus tem o testemunho do Pai. O que significa seguir a Jesus? Primeira coisa é crer que Ele é tudo isso, o que Ele está dizendo ser. Não tem como uma pessoa seguir Jesus se não for pela fé. Não tem outra maneira de seguir Jesus se não for através da fé. Não adianta seguir a Jesus se dá através de uma racionalidade. Existe uma racionalidade, porque o que eu estou expondo, que a Bíblia diz, é racional, é confiável, mas se a pessoa não se dispor a dar um passo de fé, jamais ela vai seguir Jesus. Nós só seguimos Jesus pela fé. Nós só seguimos Jesus porque nós cremos. Não tem outra forma, não tem outra maneira, é pela fé. É pela fé que nós cremos que Jesus é o Filho de Deus. É pela fé que nós cremos que Deus que nós não vemos existe. É pela fé que nós cremos que esse Deus invisível é real. É pela fé que nós cremos que as coisas visíveis surgiram das coisas invisíveis. É pela fé. Então, seguir a Jesus é pela fé. É crer que Ele é o Filho de Deus. É crer que Ele é a luz do mundo.
É crer que Ele é realmente tudo aquilo que disse que era. É pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível seguir Jesus. É pela fé. Alguns chegam para nós e dizem, mas que loucura, que besteira é essa? É pela fé. É pela fé que nós seguimos Jesus e não seguimos outro. É pela fé que nós cremos que Jesus de fato é o enviado do Pai. É pela fé. É fé. Não é por um ato da razão, mas é por um ato do coração. É por um ato da fé. É por uma decisão de fé, muito mais do que por um ato racional. Todos aqueles que seguem Jesus ao longo dos anos, ao longo da história, só o fizeram por causa da fé. E só o fizeram na fé. Não tem outra forma. Não tem outra maneira. Não adianta nós queremos apelar para outras pessoas de outra forma, de outra maneira, porque não tem outra forma, não tem outra maneira. A única segurança que nós temos é, se você der esse passo, se você segui-lo, se você crer, você vai experimentar que o que ele diz é verdadeiro, mas a passagem se dá pela fé. Sem fé, não tem como seguir Jesus. Ontem, na nossa madrugada, o João estava perguntando por que em alguns lugares onde o Evangelho foi tão vivaz, tão pungente, hoje está morto. E a resposta é exatamente por causa do racionalismo. Num processo histórico que por si só não é ruim, traz coisas boas, mas o racionalismo, a entronização da razão, em detrimento da fé, mata a fé. O naturalismo se sobrepõe ao sobrenaturalismo. E se você quiser entender isso muito bem, tem um livrinho pequenininho, mas muito difícil de ler, escrito por um filósofo cristão que se chama Francis Schaeffer, e o título do livro é A Morte da Razão. A razão, a ascensão da razão, o predomínio da razão, em detrimento da fé, ela estabelece um reino natural e elimina o sobrenatural, elimina a graça de Deus. Aí nós nos tornamos naturais, materialistas e secularizados, distanciados de Deus e da sua graça, num processo histórico. Ou seja, seguir a Jesus só é possível pela fé. Seguir a Jesus só segue quem crê nele de todo o coração. Agora vem uma parte que eu preciso insistir nela nessa manhã. Crer e obedecer são coisas inseparáveis. Muita gente crê em Jesus, mas não o obedece. Então, não é um seguidor de Jesus. Só é seguidor de Jesus quem crê e obedece de todo o coração. Só segue Jesus de fato e de verdade quem crê em Jesus, quem crê que Jesus é a luz do mundo, quem crê que Jesus é o Filho de Deus, quem crê que Jesus é o enviado do Pai, quem crê que Jesus tem o testemunho do Pai, mas que obedece aquilo que Jesus ensinou, que segue nas pegadas de Jesus. São coisas inseparáveis, crer e obedecer. Só segue Jesus de fato e de verdade quem obedece. É por isso que Tiago vai dizer que, espante-se, o maior crente de todos é Satanás. Tiago diz que ele crê que estremece, mas não obedece. Então, tem muita gente hoje, muita gente que crê, e acha que crer é suficiente.
E a Bíblia ensina que não, que são coisas indissociáveis, são coisas inseparáveis. Seguir a Jesus implica em crer, mas também em obedecer a sua palavra. Significa crer nos seus ensinamentos, mas obedecer os seus ensinamentos. Talvez esse seja o grande problema da igreja brasileira hoje. O problema da igreja brasileira não é o crescimento, que ela tem crescido muito, graças a Deus. O Brasil hoje já é o segundo maior país protestante evangélico do mundo. Mas não significou nada. As pessoas só estão crendo num Jesus que não transforma-lhes a vida. Elas creem, mas não obedecem. Elas creem, mas não querem obedecer. E são coisas inseparáveis. Por isso que Jesus está dizendo, olha, quem me segue não andará nas trevas. Mas seguir a Jesus implica em obedecer. Agora, sabe qual é a parte mais dolorosa para todos nós? É que às vezes nós começamos até a seguir Jesus. Mas com o passar dos anos nós vamos afastando e apartando o nosso coração de Jesus. Tem muita gente que começou bem, que começou seguindo Jesus bem, e depois já não está seguindo Jesus mais. O corpo está presente, mas a alma está longe de Jesus. O coração está longe de Jesus. Tem muita gente que, se for honesto e perguntar para ele, assim, com toda honestidade, você está seguindo Jesus? Você segue a Jesus? Quem é que você segue? É a Jesus? Boa parte não segue mais Jesus. Boa parte segue outros poderes, outras influências, mas não segue mais Jesus. Seguir a Jesus implica em crer de todo o coração, mas implica também em obedecer de todo o coração. Quem não obedece Jesus de todo o coração não pode dizer que é um seguidor de Jesus. Pode dizer que é um crente, ele crê, mas Satanás também crê. E crê tanto que estremece, mas não se submete. Talvez essa seja a grande desgraça do Evangelho nos nossos dias. Pregadores que dissociaram, que separaram o crer do obedecer, que supervalorizaram o crer, e enganaram e têm enganado multidões, não mostrando o cordeiro todo. E as pessoas querem comer o cordeiro apenas pela metade. E Paulo, a Bíblia diz que o cordeiro tinha que ser comido todo. O crer e o obedecer. É fácil seguir a Jesus? O que vocês acham? Eu tenho amigos que, se eu chegar para eles e dizer para eles, por que você não segue Jesus? Gente boa. Eles vão dizer, você está doido? Eu tenho cabeça própria. Eu vou seguir a mim mesmo, as minhas ideias, o meu pensamento. Porque para seguir Jesus, você tem que renunciar-se a si mesmo. A proposta é esta. Para seguir Jesus, você tem que abrir mão, você tem que renunciar. Você tem que renunciar o seguir a si mesmo. Tem que renunciar os próprios desejos. Tem que renunciar uma direção própria para poder seguir. Então, seguir a Jesus implica crer, implica obedecer, e as implicações pessoais que já estou passando para elas, a primeira implicação é renunciar a mim mesmo.
Tem muita gente que você chega para ela, você crê em Jesus? Não, eu creio em Jesus, Jesus é muito bom, Jesus é o Salvador. Mas sabia que Jesus não quer que você viva essa vida? Sabia que essa vida é contrária àquilo que Jesus ensinou? Aí a pessoa vai tentar conciliar a desobediência, a rebelião dela com a sua crença. Ela vai criar um Jesus ao seu gosto. Ela vai fabricar um Jesus palatável, um Jesus fácil de engolir, um Jesus que desce fácil, para não renunciar, para não abrir mão. Um Jesus que aceita tudo. Um Jesus bonzinho, um Jesus camarada, só que não é esse Jesus aqui da Bíblia, porque o Jesus da Bíblia, ele não abre mão da vontade dele, porque sabe que a vontade dele, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Quais são as implicações para a minha vida pessoal se eu quero seguir Jesus? Você quer seguir a Jesus? Você crê em Jesus? Você quer obedecer Jesus? Você quer um comando sobre a sua vida? Você quer um jugo sobre a sua vida? Você quer alguém dirigindo a sua vida? Essas são as perguntas que nós temos que fazer. Porque para seguir Jesus é preciso renunciar. Para seguir Jesus tem que abrir mão dos meus desejos, dos meus anseios, para aceitar os dele. Uma ilustração clara para isso nós encontramos também no Evangelho de João. Primeiro Pedro chega para Jesus e diz assim: Mestre, Senhor, eu te seguirei por onde fores, inclusive se for para a morte. E Jesus sabia que aquilo não passava de bravatas. Muitos de nós estamos como Pedro, cheios de bravatas. Eu te amo, Senhor. Eu vou com o Senhor até para a morte, se for preciso. E Jesus disse: você não me engana, Pedro. São bravatas. Quando a porca torcer o rabo, quando a coisa ficar preta para o seu lado, você vai ser o primeiro a me negar. E eu te digo uma coisa, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. O que é isso, Senhor? Todo mundo pode te negar, menos eu. É assim. Somos melhores do que Pedro? Ou também estamos cheios de bravatas? E Pedro nega Jesus. Pedro, com medo da rejeição, com medo de ser preso também, com medo de ser julgado também, ele nega Jesus. E depois o Cristo ressurreto, Jesus aparece para ele ressurreto. E faz aquelas perguntas que nós sabemos. Você me ama mesmo, Pedro? Você me ama? Aí Jesus diz: olha, Pedro, é o seguinte. Quando você era jovem, você ia para onde você queria. Mas vai chegar um tempo da sua vida que vão te levar para onde você não quer. Quando você era jovem, você mesmo se cingia. Mas vai chegar um tempo que outros te cingirão. Ou seja, Jesus está dizendo: Pedro, você quer realmente me seguir? Para me seguir, vai acontecer com você que você vai ser preso, que você vai ser manietado, e que você vai ser levado para lugares onde você não quer ser levado. Eu fico imaginando aquela cena, né? Aí Pedro ouve aquilo de Jesus, olha para o lado e vê João que está chegando,
Ah, peraí, Senhor, se a coisa está preta para mim desse jeito, e esse aí, o que vai ser dele? O que Jesus respondeu? O que Jesus respondeu para Pedro? O que te interessa a vida dele? Quanto a ti, segue-me. Seguir Jesus implica em renúncia de uma direção própria. Jesus está dizendo, você se cingia, outros vão te cingir. Você escolhia para onde você queria ir, mas outros escolherão. Outros te levarão para onde você não quer. Mas é isso? Eu não posso dizer nada? A coisa vai ficar ruim assim só para mim? E essa aí vai ficar na boa, na bonança? Para ele, eu falo para ele. A vida dele eu conto para ele. Para você eu conto a sua. Para você eu digo o que eu vou fazer na sua vida. Seguir a Jesus é seguir por Ele, na alegria de segui-lo, não importando e não querendo saber o que Ele vai fazer com a vida dos outros. Muitas vezes nós ficamos olhando para a vida dos outros e criando tropeços, impedimentos para nós e para a vida dos outros. Eu gosto de Jesus porque Jesus passa o porrete rente na fofoca. Pedro queria saber da vida de João. E Jesus diz para ele, para João, eu conto para ele o que vai acontecer com ele. E para você, eu conto para você. Qual que é o seu problema? Siga-me. Segue-me. É isso que eu espero de você. É isso que eu quero de você. Olha para mim. Então, tem que renunciar uma direção própria, abrir mão dos desejos pessoais, segui-lo para onde Ele quer me enviar e sem me preocupar com o que Ele vai fazer com a vida dos outros. Nesse sentido, não é? No bom sentido. Por que seguir Jesus e não outro? Ele é a luz que Deus acendeu nesse mundo. Deus não acendeu nenhuma outra luz. Quem não olha para essa luz e não segue essa luz que Deus acendeu, continua nas trevas, continua na escuridão. Jesus é o rasgo de luz que Deus acendeu nesse mundo. Um mundo de trevas, um mundo de escuridão, um mundo perdido, um mundo que jaz no maligno. Jesus é o rasgo de luz. Assim como na criação Deus disse, haja luz. Nesse mundo espiritual de escuridão, de trevas, de maldade, Deus também disse, haja luz, e essa luz é Jesus. Jesus é a luz que Deus acendeu no mundo. Amém? É esse rasgo de luz que rasga dos céus à terra, que vem dos céus para a terra, que vem da parte do Pai, que vem da parte de Deus. Não é um fogo, não é uma luz que se acende de baixo para chegar em cima, mas é a luz que vem de cima, é a luz que vem de Deus, é o autorizado do Pai, é o que tem o testemunho de Deus, é o que tem o testemunho do Pai. Jesus é o rasgo de luz que Deus acende no mundo de escuridão. Quem olha para Jesus, quem segue Jesus, acha o sentido da vida, acha o sentido da existência. Seguir Mamon não traz vida para ninguém. Seguir Mamon não dá sentido para a vida de ninguém. Seguir um mundo de racionalismo e de racionalização de todas as coisas meteu muita gente no hospício. O que traz vida
O que traz iluminação é esse rasgo de luz que o próprio Deus acendeu, que é o Senhor Jesus. Por isso que Jesus está dizendo: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz que Deus acendeu. Eu sou esse rasgo de luz que vem dos céus para a terra, da parte de Deus. Quem me segue, quem olha para mim, quem anda atrás de mim, quem segue os meus ensinos, quem segue a minha vontade, quem segue a minha direção, não vai bater a cara no muro, não vai cair num despenhadeiro, não vai cair num precipício, porque Jesus é a luz do mundo. Por isso que nós devemos seguir Jesus. Agora, o que significa seguir a Jesus? Crer nele de todo o coração, mas também obedecê-lo. Me perdoe, mas se você não obedece a Jesus, se você não segue nas pisadas de Jesus, se você não segue os ensinamentos de Jesus, você não é um seguidor de Jesus. Você não é um discípulo de Jesus. Eu não sou um discípulo de Jesus. São coisas inseparáveis. Não dá para separar o crer e obedecer. Ou nós cremos e obedecemos, ou não somos de Jesus. Tiago é muito claro. Satanás crê que estremece, mas não obedece. Crer nele, amém, coisa boa, parabéns. Mas se não obedecer, continua perdido, continua nas trevas, continua na escuridão. Crer em Jesus não é a parte mais difícil. A parte mais difícil é obedecer. Eu sou muito grato a Deus, pessoalmente. Tem mais de 30 anos que essa luz de Jesus brilhou na minha vida. Mas volta e meia, eu tenho que pegar meu coração e puxar ele de volta. Vem cá, coração, para onde é que você está indo? Vem cá, pensamentos, para onde é que você acha que você vai? Vem cá, minha mente, onde é que você está indo? Seu lugar é aqui, seu caminho é aqui. Seguindo Jesus, andando nas pegadas de Jesus. Vocês acham que eu posso confiar na minha reputação? Vocês acham que eu posso confiar na minha boa honra? No meu bom nome? Não, isso me afastaria de Jesus. Isso me distanciaria de Jesus. Eu tenho que confiar num coração rendido todos os dias. Todos os dias eu tenho que pegar meu coração e trazê-lo aos pés da cruz, dizendo: aqui é o seu lugar. Aqui você acha vida. Aqui você está na luz de Deus, na luz que Deus acendeu, que é Jesus. Então, seguir a Jesus implica em obediência, implica em crer, mas implica também em obedecer. As igrejas encheram. As igrejas estão cheias, mas de poucos seguidores de Jesus, de poucos discípulos de Jesus, frequentadores de belíssimas reuniões religiosas, alegres, celebrativas, com pessoas especializadas para cantar, para enlevar a alma, com pregadores para inflar o ego humano, a vontade humana, mas não passam de frequentadores. A luz de Jesus não rasgou a alma e brilhou dentro do coração para curvá-los à obediência a esse que é o único digno de ser obedecido, Senhor Jesus. Eu quero perguntar para você que tem 40 anos de fé, você continua seguindo Jesus? Ou achou o rumo da religião e perdeu o coração de Jesus? Você que tem 30 anos de fé, continua seguindo Jesus?
Você que nasceu na igreja, segue a Jesus ou acostumou com o linguajar dos pais e dos crentes, mas o coração nunca foi de Jesus? Aprendeu. O pessoal diz que burro velho, quando aprende o caminho de casa, você pode soltar que ele vai bater lá, porque até o burro aprende o caminho, né? E muitos de nós estamos nessa inércia, mas o coração está longe de Jesus, está longe da luz, está longe da luz de Jesus. Implicações pessoais. Isso aqui é um golpe na arrogância humana. Isso aqui é um golpe na autonomia humana. Isso aqui é um golpe no homem maduro, no homem da modernidade. Mas não tem como seguir Jesus se não houver renúncia. Não tem como. Não é renunciar simplesmente pecado X, pecado Y. É também, mas não é só isso, não. É pior do que isso. É mais doloroso do que isso. É renunciar-se a si mesmo. Muita gente não entendeu ainda a essência do Evangelho. Para seguir Jesus, para andar nas pegadas de Jesus, eu tenho que renunciar a mim mesmo. Eu tenho que renunciar à direção própria. Eu tenho que renunciar ao comando da minha vida. Eu tenho que abrir mão, eu tenho que entregar para Ele fazer o que Ele bem entender, o que Ele quiser da minha vida. É isso que é seguir Jesus. Por isso que o C.S. Lewis diz que se nós chegássemos para Deus e perguntássemos: Senhor, que parte que o Senhor quer da minha vida? Que parte que o Senhor quer que eu renuncie? A resposta de Deus é: meu amigo, eu quero te matar. Renunciar a mim mesmo é entregar-me à morte, para que a vida de Jesus nasça e brote em mim. Não tem como a vida ressurreta de Jesus borbulhar na minha vida se eu não morrer, se eu não renunciar. É assim. Mas vale a pena? Não só vale a pena, como é a única esperança, é a única possibilidade para o ser humano. Se não houver renúncia, se não houver morte, nós não somos seguidores de Jesus. Nós não estamos seguindo Jesus. Quem me segue não anda em trevas. Vale a pena abrir mão para andar na luz? Na luz de Deus, vale a pena. Vale a pena obedecer para andar na luz de Deus? Claro que vale a pena. O que você está disposto a oferecer para sair das trevas e da escuridão? O que você daria para não viver um engano? O que você daria para não viver uma ilusão? Nós ouvimos aqui, domingo passado à noite, Apocalipse capítulo 12, versículo 8, Satanás, o grande dragão, a antiga serpente, que ilude o mundo todo. Eu dou a minha vida para Jesus, para não viver uma ilusão. Eu quero dar, quero morrer todos os dias, para quando eu acordar na eternidade, não descobrir que eu vivi uma grande ilusão. Para não descobrir que eu vivi uma grande mentira. Para não descobrir que eu tentei conciliar coisas inconciliáveis. Para eu abrir os meus olhos na grande realidade, quando tudo for descortinado, para descobrir que eu não vivi uma grande mentira. Que terrível! Qual que vocês acham que vai doer mais?
aquele que nunca ouviu falar de Jesus, que nunca ouviu falar de Deus, e chegou lá, tomou aquele choque, ou aquele que ouviu, que conheceu a palavra, que sabia como era, e tentou ajeitar as coisas, tentou acochambrar as coisas, e chegou lá e descobriu que não tinha como acochambrar, não tinha como conciliar. Meu Deus, misericórdia. Às vezes eu fico aqui de olhos fechados pensando, está chegando o dia, está chegando a hora, quando a grande cortina vai ser aberta. E aquilo que os filósofos inquiriram, aquilo que os profetas perguntaram, a cortina vai abrir, e nós vamos ver as coisas como elas são de fato e de verdade. Nós vamos saber quem é que estava com a razão, nós vamos saber quem é que estava com a verdade. E quando essa cortina abrir, eu não quero de jeito nenhum descobrir que eu vivi uma mentira, uma grande ilusão. Vai ser triste, terrível, horripilante. Não dá para conciliar crer em Jesus sem obedecer. Não dá para dizer que somos de Jesus, que andamos na luz de Jesus, se nós não obedecemos de todo o nosso coração. Vamos orar? Que o Espírito Santo nos dê entendimento, que o Espírito Santo nos dê compreensão. Jesus disse que não nos deixaria